expondo a sã doutrina. O apóstolo João, ele escreveu 5 cartas do Novo Testamento. E o apóstolo João, ele escreveu de forma muito direta. Tá? O apóstolo João, ele não tinha papa na língua. O que ele tinha que falar, ele falava. E a gente percebe nas cartas de João que era assim. Geralmente as pessoas não gostam, né? Quando você é mais duro, ou quando você é mais objetivo. Quando você fala a verdade sem enrolar. As pessoas geralmente não gostam. Tá? Mas é assim que as coisas devem ser feitas, para que não fique brecha, para que não fique... quando você fala alguma coisa e a pessoa fica... O que será que ele quer dizer? Quando você fala alguma coisa, mas aquilo não foi claro. João, ele escreve de forma clara e absoluta. Vocês prestem bem atenção com relação a isso. Ok? Porque é da mesma forma que o nosso estudo, e ao longo do tempo, a gente tem sido assim uns com os outros. A gente tem sido claro. O que é importante a gente tratar, a gente trata, aquilo que está incomodando a gente fala, aquilo que não está, é sempre assim. Então, eu acredito que a vida cristã, ela deve se desenrolar dessa maneira. Então, o apóstolo João, ele escreveu 5 das 27 cartas do Novo Testamento. Então, João, ele era muito direto. Com João, ou era filho de Deus, ou era filho do diabo. Foi isso que ele afirmou nos evangelhos dele. Quando ele estava citando Jesus, foi João que mais narrou embate de Jesus com quem? Com os fariseus. Quem mais narrou os debates de Jesus, os debates com os fariseus, foi João. Então, geralmente, a gente pensa em João como alguém manso, o apóstolo do amor e toda aquela coisa, mas não era exatamente assim. E há 2 momentos na vida de João que são distintos. João na sua juventude e João na sua velhice. E a gente tem muito a aprender com João, porque na juventude, geralmente a gente não aproveita da maneira devida. E quando chega na velhice, a gente se lamenta porque não aproveitou a juventude da melhor forma. João, na sua juventude, ele tinha um apelido. Ele e o irmão dele, Tiago, eles tinham um apelido. Sabe qual era o apelido deles? Eram filhos do trovão. Mas por que esse apelido? Porque eles eram para frente, eles eram ousados, eles eram impulsivos. Entendeu? E eles chegaram para Jesus certa vez, né? Perguntando quem era o maior deles no reino de Deus. Quem é o maior da gente? Quem vai ser o maior? Chegaram perguntando para Jesus. Em outra feita, a mãe deles disse assim: Senhor, bota meu filho, quem vai sentar do lado, um do lado, outro do outro, né? Você pode botar meus filhos, um do lado, o outro do outro. Em outra ocasião, eles pediram para descer fogo do céu sobre o povo, sobre os samaritanos. Em outra ocasião, João disse assim: olha, alguns homens ali quiseram se aproximar da gente, mas a gente não deixou, porque ele não era discípulo de Jesus. Ele não era como a gente. Então a gente não deixou. Eles queriam fazer milagres, mas a gente não deixou. Então eles eram assim. João era assim quando era noivo. E a maioria deles era assim. Só que com o passar do tempo eles entenderam que aquilo não era correto. Tem muita coisa que vocês têm que são importantes, que são boas, mas que não são utilizadas da maneira correta. Dons que vocês têm, inteligência, talento, coisas que vocês têm na mocidade, força, que não está sendo utilizada da maneira correta. Ou está sendo exagerado demais, ou não está sendo feito nada, vocês não estão fazendo. Então, por que eu estou dizendo isso a princípio? Porque esse João que escreve aqui, ele era assim. E João, ele é muito direto. Okay? A gente viu aqui na carta dele, no capítulo 1, que com João não tem meio termo. Se você pegar João, capítulo 1, aqui é a carta. Os versículos 7, deixa eu ver. Dos versículos 5 a 7, quando ele fala que Deus é luz, João sempre faz um contraste entre luz e trevas. E João diz que se você diz que tem Deus, mas não anda na luz, anda nas trevas, ou seja, se você diz que tem Deus,
e vive uma bagaceira, você não tem Deus coisa nenhuma. Você é mentiroso. Então é isso que João diz. Veja que ele é claro. Observe que João é claro. Você reclama do irmão Leandro, às vezes, quando o irmão Leandro fala alguma coisa. Imagine se fosse João. Imagine se fosse Paulo. Que quando Paulo viu Pedro se levantando lá em Gálatas, capítulo 2, se não me engano. Quando Paulo viu Pedro se levantando, agindo com falsidade com os judeus, no meio do povo, Paulo disse assim: Pedro, deixa de falsidade. Em outras palavras, né? Então, se você imagine se fosse João, Paulo, esses caras aqui, vocês acham que ia ser menos a exortação, a orientação para mim, para vocês? Sim ou não? Não. Entendeu? Às vezes eu fico assim, Thaís, porque às vezes a gente fala, né? Essas coisas que eu falo para vocês, que eu repito para vocês algumas vezes, são coisas que eu estou falando já, olha. Se fossem esses caras, eles iam pegar no calcanhar de vocês, eles iam pegar no colarinho de vocês iam ver. E na minha também. Que tem muitas coisas que a gente falha. Então com João era assim. Se você diz que anda em Deus, se você diz que anda na luz, se você diz que é cristão, mas você vive essa mentira, se você vive nas trevas, se você vive um estilo de vida que de fato não evidencia, João diz o quê? João chama você de quê? De quê? Mentiroso. Falso.